Hoje a gente vai ver como é que tá o segundo treino de upper do Pacho. Treino esse, inclusive, que eu fiz a prescrição também. A gente fez ali em um episódio do Aristocracia Podcast, onde o Pacho entrou no podcast, trocou uma resenha com a gente e a gente acabou ali, cara, mostrando pra ele um pouquinho da nossa metodologia e ele resolveu experimentar isso. A gente acabou passando ali um treino pra ele, né? E ele tá postando isso conforme ele tá fazendo os treinos, né? Os treinos dos Enzos, como ele gostou de chamar aí. Então a gente vai dar uma olhadinha em como está sendo a execução disso hoje. Não se esquece de usar o cupom BARAUNA na integral. Se você pegar ali usando o cupom BARAUNA, ó, sai creatinazinha 35 conto, uma barrinha de proteína ali de ovo maltine, tá? Essa barrinha que ela ficou, cara, estouradíssima no TikTok, inclusive. O pessoal gostou muito dela, eu também gostei muito dela. Sai ali a 8,50 cada barrinha. E também o wheyzinho 130, aquele whey que você pode tomar sem aquele gosto residual de whey, entendeu? E não se esquece, é claro, entra no Hypertrophy Academy, que é a plataforma de ensino que eu tenho ali sobre treino e dieta em conjunto com o Samuel Meller. Então, cara, a gente postou uma aula sobre volume essa semana passada, aliás, que tá, tipo assim, vocês não vão encontrar ninguém falando sobre volume daquela forma em nenhum outro lugar da internet. Eu sei disso porque eu procurei pra caramba antes de fazer a aula. E ficou sensacional. Mas vamos lá. E hoje, Upper 1, Lower 1 e hoje, Upper 2. Pra quem não Tava tá ligado no esperando esse Upper 2, hein? Fazia tempo já que era pra sair. que tá acontecendo, eu tô testando uma estratégia nova de treino, que é o Upper e Lower. Eu tô gostando bastante, são 4 treinos na semana. Upper 1, Lower 1, Upper 2, Lower 2. Tô gostando bastante, hoje eu vou mostrar o 2 pra vocês, detalhar eles. Vou acelerar o vídeo aqui, família, porque estão 58 minutos de vídeo. Então eu acelero aqui, a gente encurta o nosso tempo de vídeo total aqui pra você assistir o vídeo esse que eu estou fazendo. Vai fechar 2 semanas que eu tô fazendo. O que eu posso falar? Ainda não dá pra falar que ganhei massa muscular, que diferença de densidade no físico em relação a isso. Eu vinha fazendo boa parte do ano push-pull legs, descanso, push-pull legs. Foi o que eu fiz quando eu tava nos Estados Unidos, lá eu tava com mais tempo, ao longo desse ano, quando eu fiquei lá com o Ramon e com o Derek, porque eram só 2 atletas pra treinar e os 2 estavam no mesmo momento. O Pacho fala rápido, né, mano, quando ele quer. Aqui Assim, eu sei que eu acelerei o vídeo, mas é porque geralmente a gente acelera 2x e dá pra entender ainda. Agora eu acelerei, mal deu pra entender. Vocês pegaram a visão. eu tava fazendo uma divisão de 5 treinos na semana, eu treinava de segunda a sexta, um volume bem baixo de treino. Basicamente era um treino Ó, vamos lá. Isso aqui é interessante da gente ouvir bem, tá? Ó. de... Quando eu tava nos Estados Unidos, lá eu tava com mais tempo, ao longo desse Ó, ele tava nos Estados Unidos e tava com mais tempo. ano, quando eu fiquei lá com o Ramon e com o Derek, porque eram só 2 atletas pra treinar e os 2 estavam no mesmo momento. Aqui eu tava fazendo uma divisão de 5 treinos na semana, eu treinava de segunda a sexta, um volume bem baixo de treino. Basicamente Ele treinava de segunda a sexta, sem descanso no meio da semana. era um treino de peito, ombros e tríceps, um treino de pernas, um treino de costas e bíceps, então ficava bem dentro do Push-pull legs. pull legs ali, só que eu fazia só um de costas. Costas eu consigo treinar mais pesado, treinar bem, e dos músculos assim que depois que eu parei de competir foi o que menos, acho que foi o que eu mais evolui. Eu não vi regressão. Minhas pernas pioraram, principalmente depois do acidente, e então por isso que eu mantinha 2 de perna e 2 de empurrar peito, ombros e tríceps, que peito tem mais limitação. Então meu ombro incomoda e tudo mais. O que eu gostei muito, minhas articulações estão melhores. Meu ombro principalmente está melhor. Ou seja, você viu que ele estava trabalhando com um volume extremamente baixo. E a gente sabe que quando você diminui muito o volume, você acaba conseguindo trabalhar com cargas significativas. Lógico, talvez ele não esteja no auge dele, porque, cara, o Pacho já foi gigantesco. Mas ainda assim ele sentiu uma melhora nas articulações. O que eu vejo que acontecia? Quando eu treino peito e ombro, meu ombro desgasta, reclama, é mais dolorido. Quando eu treino costas, meu ombro melhora. Então o que eu vejo? Os exercícios de costas, né, a forma que eu saio dos movimentos, depressores de escápula Arruma essa postura aí, ó. mais ativados, eu sinto menos tensão em trapézio, meu ombro fica melhor. O que está acontecendo aqui? São 2 de peito, 2 de costas. Então no mesmo dia que eu termino o peito, eu já faço costas. E eu já saio melhor. E são apenas 2 de peito. Então o desgaste é menor. É um de ombro. Então esse desgaste na articulação do ombro é menor e é o que eu gostei bastante. Então vamos conferir hoje. Não sei se o Camistão vem, mandei mensagem, já está 20 minutos atrasado. Eu vou começando, vamos aquecer e para começar aquela dose caprichada de Égide. A concorrência aí, sai dessa, filho. Tem que tomar um Hilgerzinho, Pacho. Logo bem, a lombarzinha tá chata hoje. Seja uma cuidazinho de quadril aqui, que a lombar hoje tá meio chata. Tá ali com seus alongamentozinhos. Aí é aquela parada, né? Alongamento, pré-treino, precisa? Cara, eu tenho feito, inclusive, tá? Porque não é porque a gente precisa para poder ganhar flexibilidade, como algumas pessoas vão dizer. Mas, cara, às vezes você tem uma dorzinha ou outra, algo pontual, que você fazendo ali um alongamento de forma específica para aquilo, né? Direcionada para aquilo, pode acabar te ajudando ali nesse quesito. De começar. Vamos ver se o caminho que chega. E ó, galera, manter. Sempre o Pacho com seus elásticos ali. Ele tá ali em isometria, né? Me segurando aqui. E eu vou ativando.
Fazendo uma ativação de rotadores externos, especificamente. Ó, galera, a gente fez aqui então. Famoso manguito, né? Famoso manguito. Vamos fazer aquecer o manguito ali. Trezinha bem de boa. Por aquecimento. Bem levezinho mesmo, mas para começar a mexer a articulação. Vamos agora às anotações. Tem controle de todas as cargas aqui. A gente passou para ele o treino em planilha, né? Só que, cara, é muito legal usar o aplicativo para poder anotar as cargas. Inclusive, estava recebendo um feedback ontem de uma aluna bem antiga da consultoria, que, cara, ela nunca conseguiu ter uma progressão muito boa, né? E aí sempre eu falava para ela, ó, anota seus pesos, é o que tá faltando. Aí, semana retrasada, ela começou a anotar. Semana retrasada, não, desculpa. Faz umas 3 semanas já, mais ou menos. Ela começou a anotar. E, cara, tipo assim, o feedback que ela me deu foi engraçado, porque ela foi assim, pô, parece que era o que faltava pra poder começar a evoluir mais. Eu falei, né, por que será? Eu já tava avisando há um tempo. Ó, vamos lá. O Pacho tá começando aqui com um desenvolvimentozinho, uma máquina diferente essa, eu não lembro de ver ele fazendo essa máquina no outro treino. A gente teve uma dificuldade muito grande para poder organizar o treino do Pacho, principalmente nesses exercícios de press aqui, porque, cara, ele sofre bastante com a questão do ombro, né? Como ele mesmo tinha falado ali, às vezes fazia treino de push e não necessariamente ele saía com o ombro com o maior conforto possível e tudo mais. Então, para ele fazer desenvolvimento, a máquina que a gente tinha pensado para ele, que teria mais conforto articular, ele não tinha conseguido fazer. Ele tinha dado um feedback parecido com esse, né? E, enfim, é bom ver que ele está conseguindo fazer pelo menos alguma coisa, porque a gente estava extremamente limitado em quais exercícios ele conseguiria fazer para peito, por exemplo. Ele só consegue fazer 2 exercícios praticamente. A gente tem 2 desenvolvimentos aqui. Aquele da Hannah. Aquele lá, o ângulo fica muito no meu ombro. Tem esse aqui que tem uma pegada neutra, mas ela fica leve. Ó, esse aqui foi o que a gente tinha passado para ele, se eu não me engano. Aqui é um super incline. Já vou um pouquinho mais pra frente. Só... Essa plaquinha de EVA 2, 3 e... parece besteira, mas ela ajuda, tá? Porque quando você começa a fazer o exercício, você começa mais alto aqui, então você não tem aquele desconforto de sair na amplitude lá de baixo. E na hora que você solta, tipo, que nem o Kaminsky fez ali, é só soltar, você não precisa se preocupar, entendeu? Então, cara, eu curto esse bloquinho de EVA, tá? Eu não uso hoje em dia mais, porque, cara, é mó trampo pra poder fazer isso daí e eu não tenho trabalhado com tanto peso assim ultimamente. Eu tenho certeza que eu não tenho as pernas da semana passada. Essa é outra e... Tem que anotar, Pacho, tem que anotar, usa lá o heavy, mano. Cheio de hater já. 1, 2, 3 e... Aí, tá de boa. Aí, viu? Ele tira aqui, ó. Cheio de hater já. Ó, ele sai mais alto, tipo, ele economiza a amplitude da saída, entendeu? É da hora, Só é da que hora. nós somos lesionados, é outra pegada. Cara, eu tô mudando minha convicção sobre caneleira, tá? Sobre caneleira não, sobre joelheira e cotoveleira, mano. Eu tô quase me convencendo a começar a usar uma joelheira. Você pode tomar rede, tá? Cotovelo pra frente. Não acho ruim, não. Bora. 2, 3 e... Controla, desce um pouquinho mais. Boa. Engraçado, né? Porque olha só, desenvolvimento geralmente a gente faz sempre com o cotovelo pra frente, por isso que eles estavam brincando aí. E se você observar aqui, o Kaminsky tá com o cotovelo mais pra trás. Só que por que nessa máquina isso não é um problema? Porque o ângulo da máquina, né, o vetor da máquina aqui, ó, se você for observar, ele desce e empurrando o braço dele pra trás mesmo. Desce. Então ele tem que fazer força relativamente pra frente, entendeu? Então nesse caso aqui, não é errado você fazer esse tipo de angulação não, tá? Muita gente talvez diria que, não, tem que colocar o cotovelo pra frente e tal, né? Tipo aqui onde tá meu mouse mais ou menos. Boa. Vamos tirar 3, vamos lá. Em uma máquina convencional seria melhor, mas nessa máquina aqui não necessariamente, porque ela é angulada. Desce bem. Forte. Vai, finaliza. Segura. Soltou. Cris é mais forte. Legal. Mais uma só. Controla. Por isso que... Tipo assim, se você ficar trocando a máquina, você vai perder padrão. Se o teu parceiro mudar... Vamos ver o que ele falou aqui. Só que eu falei, agora eu vou fazer 9, porra.
Hoje foi melhor. Só que eu falei, agora eu vou fazer 9, porra. Saiu 9. Por isso que, tipo assim, se você ficar trocando a máquina, vai perder padrão. Se o teu parceiro mudar toda semana, vai perder padrão. A ajuda tem que ser igual, tudo tem que ser igual. O horário do treino, de preferência igual, dieta igual, pra você realmente ter um parâmetro. A gente não tem noção do quanto nossa força é volátil, cara. E o nosso treino vai ser impactado diretamente por causa disso. Então, pô, dormiu mal, cara, você perdeu o padrão já do que você anotou em relação às outras semanas. É, que nem você falou, que nem ele falou aí, mudou o horário do treino, cara, às vezes é um horário que você tá mais disposto ou mais cansado. Muita coisa influencia, gente. Tipo, parece besteira, mas quando você realmente consegue alinhar. Eu falo isso porque eu sou um cara extremamente sem rotina, tá? Inclusive, é uma coisa que eu tento bastante melhorar. Mas a partir do momento que você consegue estipular minimamente uma rotina ali, puta, cara, a vida parece que ela fica mais. Você joga no modo easy, tá ligado? Tipo, o hard é você manter a rotina. Na hora que você consegue manter a rotina, enquanto você consegue manter a rotina, porque é difícil também, né? Parece que tá tudo no modo easy, velho. Bom, eu falei, cara, vai ter que sair 9 do mesmo jeito. Saiu. Bora. 3. Deu. Vai. Se ele fizer uma válida menos, daí a gente vai se ferrar lá. Viu? A segunda válida aqui já derrubei. Ó, depois ele faz aqui esse movimento que é um cross inclinado no banco, né? Então, se você observar... Bastante. Quando a gente foi fazer, a gente achou que ia ficar ruim, né? Por causa do meu ombro, porque eu tava com dificuldade de fazer frontal. Ele ficou bom. Então ele tem aqui um movimento de crucifixo, que vai jogar peito, mas ele também tem bastante flexão do ombro aqui, né? Então ele também joga bastante pro frontal. Só 6, só pra ajustar. Eu ia explicar, mas o homem explicou, né? Qual que é a ideia aqui, cara? A gente tem a estabilidade do banco, a gente tem o conforto articular, né? O cabo vai ter essa liberdade, então vai ter esse conforto articular. E, cara, a gente consegue ainda assim ter um ótimo estímulo ali, porque querendo ou não, apesar de ser um movimento, entre aspas, livre, ele é um movimento bem estável de se fazer, né? É um movimento bem confortável, você consegue encontrar ali seu conforto. E aí, se não, você pode ainda mudar a altura da polia, tem muitas possibilidades para se explorarem aqui. Eu curto pra caramba esse exercício. Qual que é o chato dele? Pô, o setup, né? Você vai fazer esse setup aqui na Smart Fit. Umas 6 da tarde vai ser meio complicado. Mas, pô, tá treinando numa academia que traz essa disponibilidade. Às vezes não tem um maquinário tão interessante quanto um setup como esse. E, pô, tá num horário tranquilo ali dentro da academia, pô, não tem por que não fazer. Eu curto pra caramba, cara. Curto bastante mesmo. Até no meu treino, inclusive, eu ia usar um setup parecido com esse, mas para peitoral inferior. Eu sinto que meu peitoral inferior tá ficando um pouco para trás. O físico todo tá para trás, né? Mas a gente releva. Enfim, só que na minha academia tem uma máquina específica para peitoral inferior, né? Que é um crossover. Não é um supino, tá? É um crucifixo mesmo, declinado. Cara, muito boa, inclusive. Vou postar no stories qualquer dia pra vocês verem também. Esse vídeo é porque a gente já, os 2 primeiros, tinha sido o primeiro, não. O que ele falou aqui do vídeo? O legal de quem vai ver esse vídeo é porque a gente já, os 2 primeiros, tinha sido o primeiro, não. Eu tenho um vídeo de perna com o Muzi e o Gabriel, o Zancanelli foi pro canal, só que eu não tinha treinado com eles, mas eu já tinha feito, então eu já tinha as cargas. Só que esse treino aqui a gente já fez juntos, então a gente já tem a noção das cargas. E eu fiz na semana passada 7 movimentos. Mas esse é um movimento que eu não fazia, então hoje já saiu bem mais fluido esse movimento. Sabe o que é massa? Quando você muda de treino a primeira vez, você apanha pra caramba. No segundo, terceiro treino, cara, tu já consegue fluir muito melhor ali o quanto que você consegue progredir carga. Porque você já tem aquele mínimo da adaptação de saber qual que vai ser o setup, quanto de peso você usou. Então, pô, às vezes você chega ali na segunda vez que você vai fazer um treino, você acha que você vai fazer uma repetição a mais. Cara, às vezes você faz tipo assim, faz 15 repetições suave, né? Se você deixar a série fluir. E aí você já consegue progredir ali um peso tranquilo. O pessoal pergunta, né? Ah, Rafa, quando é que eu tenho que progredir o peso do exercício? Tem um momento certo pra isso? Tem que fazer uma top set, uma back off set, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu costumo simplificar um pouco. Cara, faz tua série ali e tenta chegar o mais perto que você conseguir da falha, tá? Fez 10 repetições? Aumenta o peso, entendeu? Quanto aumentar? Até 10% do peso total. Então tá usando 100 quilos, aumenta no máximo 10 quilos a mais, entendeu? Se for na barra, que você coloca de 2 lados, né? Aí é 5 de cada lado, no caso. Bora?
O pessoal Então, tipo, superestima muito a progressão, às vezes, no quesito de, tipo assim, vai lá e coloca uma placa de 20 a mais. Aí tu nunca vai evoluir peso direito, mano. A progressão tem que ser, tipo assim, de plaquinha em plaquinha. É chato, mas funciona. Frontal pegou bem agora. Mas quando você aprende a fazer isso também, se torna da hora pra caramba. Porque aí você sabe que você sempre pode colocar um pouquinho a mais de peso. Sem mal. Ó. Observa que ele consegue ter uma ótima amplitude e ainda tem conforto articular, né, cara? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Ele contrai bem. E olha onde que o cotovelo dele chega. Então, tipo assim, o cotovelo dele tá atrás da linha do tronco. Ou seja, cara, aqui o peitoral e o ombro dele, né? Essa parte mais clavicular aqui, superior, cara, tá bem alongado, entendeu? Não parece porque o cara é gigantesco, né? Mas é uma baita amplitude. Aqui, ó. Percebe como que, cara, o ombro dele vai lá atrás, suave, confortável. Bora ver aqui, ó. Vamos pular pro próximo exercício. Aqui ele começa a fazer o aquecimento já pro terceiro exercício, que é uma T-bar, né? A gente vai trabalhar ali um pouco mais essa parte superior das costas, principalmente quando você afasta bem o cotovelo do tronco. Então aqui, por exemplo, dava para ele deixar esse cotovelo um pouco mais próximo da linha do ombro. Mas tem aqui a questão do conforto articular também no caso dele. Não entendi. É que essa é de aquecimento, né? Mas é pra fazer tantos? Eu fiz 10, cara. Mas se eu quiser fazer 6, posso fazer? Você tem que estar preparado para o de trabalho. Perfeito, mano, é isso. O pessoal às vezes encana muito com aquecimento, tipo assim, quantas repetições eu tenho que fazer no aquecimento? Tem que fazer 10, 15, 50? Cara, relaxa. O importante é você chegar na sua série de trabalho preparado para ela. Então não existe um número certo, determinado, X, que vai ser sempre isso. Para a série de aquecimento e para a série de preparação, ou feeder, né? Como o pessoal gosta de chamar. Cara, o importante é tu, porra, vou chegar ali na minha série de trabalho voando, entendeu? Vou chegar, nossa, arregaçando. Opa, mutado. Aí. O que foi a tua válida aqui, Cris? Então vamos supor, num dia frio, às vezes você vai lá, cara, faz 1, 2 sériezinhas de aquecimento a mais, entendeu? Num dia que tá quente, às vezes você não precisa aquecer tanto, e aí você pode aproveitar para poder usar mais séries de preparação ali, onde você vai, né, sinalizar pro seu corpo que você vai pegar peso mesmo. Acho que aqui, ó, aqui é o que eu vou fazer. Eu vou colocar 30, fazer umas 4. Tá. Aí joga 40 e faz as válidas. Aí se você achar de 40 vai ficar de boa, você faz 50. Mas eu acho que aqui a gente fez com 40 mais 3, eu acho. Perfeitamente. Ele vai aquecer pra caramba aqui, vamos lá, uma série de trabalho. E sabe qual é a massa dessa máquina? Se liga só. Olha isso aqui é na prática. Biomechanics, tecnologia. Ó, vou até colocar na velocidade normal aqui, um pouquinho acelerado só. Percebe como que as primeiras repetições saem fast. Ele consegue subir até o final. O cotovelo dele quase passa da linha do tronco. Pô, e ele vai fazendo a série dele ali. Bastante movimento escapular. Fera demais, show de bola. Conforme ele vai chegando mais perto da falha, olha o que vai acontecer, percebe só. O Kaminsky aqui ajudou, certo? Ainda com o Kaminsky ajudando, você percebe como que ele começa a ter mais dificuldade no final do movimento. Ó, percebe? Que o Kaminsky já tá quase fazendo um stiff junto com ele. Por que isso acontece? E por que ele não falha só no final do movimento? Né? Você vê que a dificuldade ela se mantém relativamente constante durante toda a amplitude. Porque essa máquina aqui, ela é uma máquina que ela é angulada. Conforme ele faz o movimento, vamos lá. Ó, conforme ele faz o movimento, o braço de alavanca da máquina diminui. Rafa, então é uma máquina que tem um perfil descendente, ela é mais difícil na fase alongada, né? Já que o braço de alavanca vai ser maior. Não necessariamente. E aí quem viu a segunda aula do módulo de treino do HA, segundo link na descrição, hein, família, entende muito bem isso daqui, porque apesar da máquina ficar mais pesada, a gente tem também a execução funcional do músculo. Ou, resumindo, né, falando português aqui, o músculo, ele vai ter uma carga interna diferente quando ele está mais alongado ou mais contraído nesse caso, principalmente porque o braço de alavanca
do próprio braço dele também, do próprio braço do Fabrício, do Fabrício, né? Eu assisti o Podpah ontem, eles chamando o cara de Fabrício, ficou na minha mente, mano. Do Pacho, se mistura. Então, assim, por mais que seja um movimento aonde ele tende a ser mais descendente, essa parte alta do movimento se torna mais difícil pelo próprio braço de alavanca interno do Pacho e não da máquina, entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma análise biomecânica, uma análise de, poxa, como é que vai ser, aonde que vai ser o ponto crítico desse exercício ou algo do tipo, cara, tem que levar muitos fatores em consideração. Então, por isso que às vezes não dá pra gente chegar e simplesmente dizer que a máquina é ascendente ou descendente, ou um invertido, ou seja lá o que for, só de bater o olho, assim. Você tem que pensar no que tá acontecendo ali. Por exemplo, máquinas de perna, de press, né, de perna, ou até mesmo press de superiores também, um supino, às vezes, supino barra. Cara, você tem até mesmo questão da força de atrito que acontece ali, que vai influenciar quando você faz uma análise biomecânica mesmo para ver qual músculo vai estar trabalhando mais ou menos. É uma coisa bem... Parece complicado explicando assim, mas quando você entende, você consegue ver isso com muita simplicidade, na verdade. E, cara, modéstia à parte, eu expliquei isso bem... Aqui ficou confuso, talvez que eu só soltei a bomba e dane-se, né? Mas eu expliquei isso, cara, tintim por tintim na segunda aula do módulo de treino do Hypertrophy Academy, cara. Tá uma aula do baralho, tá? Do baralho. Eu recomendo muito aí, cara. Às vezes faz a assinatura mensal ali só pra você dar uma olhadinha como é que é e tudo mais. Vai curtir bastante, tenho certeza disso. Uma, vai. Aperta, 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 segura. Tenta não esbarrar na volta, viu? Deixa eu... Mas pode cobrar pra eu segurar. Pode cobrar pra eu segurar. Ó, o que ele falou aqui? Foi 9, feito 7 na primeira. Pera aí. São 2 válidas. Ah, que legal. Semana passada eu tinha feito 7 na primeira, 6 na segunda. Foi 9 na primeira. Olha, se me ajudar. Tenta não esbarrar na volta, viu? Deixa eu... Mas pode cobrar pra eu segurar. Pode cobrar pra eu segurar. Mano, treinador é chato pra caralho, né, velho? Cara, se você é parceiro de treino de um treinador, você sabe o quanto que teu amigo é chato pra caramba, velho. Eu falo isso porque eu sou também, tá, cara? Eu odeio quando alguém me ajuda errado, mano. Tipo assim, por que ele tá falando isso ali? Provavelmente o Kaminsky ajudou um pouco na volta também. Só que a gente sempre vai ser mais forte na volta do exercício do que na ida na fase excêntrica, mais especificamente, né, na negativa, do que na concêntrica, do que na positiva. Ou seja, quando o peso tá descendo, você sempre consegue segurar ele. Mesmo que você não tenha conseguido fazer a concêntrica, mesmo que você não tenha conseguido subir o peso, entendeu? Então aqui no caso, ó, ele sempre vai conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Ó, ele sempre vai, ele não necessariamente vai conseguir fazer sempre a subida, mas ele sempre vai conseguir fazer esse movimento, que é a descida, entendeu? Ele sempre vai conseguir segurar, por quê? Porque a concêntrica sempre falha antes, sempre, sempre, sempre. É via de regra isso, é fisiológico. Ó, ele começa a dificultar, lembra o que eu falei? Ainda na parte alta do exercício, por mais que o braço de alavanca seja menor, o exercício fica difícil. Então olha aqui como é que o Kaminsky ajuda, olha só. Ó, subiu, parou, aí o Kaminsky ajuda um pouquinho e a máquina termina de subir, entendeu? Justamente porque o perfil de resistência da máquina se mistura com o perfil de resistência do movimento sendo feito, entendeu? Cara, isso é biomechanics. Eu vou soltar o meme do Technology, né? Vou começar a falar biomechanics. Duas. Cara, eu tô na metade do vídeo ainda. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Vamos ver. Puxadinha, triângulo aqui para conforto articular. A gente ia passar aqui uma puxada supinada, só que o Pacho não tá com uma rotação externa de ombro tão boa, né? Então a gente acabou passando ali a puxada triângulo por um conforto articular mesmo. Qual é o papo aqui agora? Então hoje você tem que fazer com mais do que 103. Não, eu fiz fico 8 no com 103. Bora fazer 9, Pacho. E saí umas 10. Perfeitamente. Vamos fazer no mínimo 9. Tá bom, tá bom. Achei que ia 110 hoje. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver quantas ele fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ó, ajudou ali, já legal, hein? Mas... Bora. Vocês viram que eu até parei de contar, né? Irmão, ajudou, eu já não conto mais não, velho. 7 do 8 foi 10. Ajudou, eu já não conto mais não. Eu falo isso porque eu costumo treinar muito sozinho. Então eu gosto de controlar minha progressão ali, entendeu? Então, por mais que a pessoa me ajude, eu deixo ajudar, só que eu não conto aquilo como se tivesse sido um feito meu, entendeu? Deixa eu ver o caminho aqui que eu morri nessa. Acho que você manteve o 103 ou 103? É, deixa o 103. É. Depois ele vai fazer ali, ó, um estímulo de ombro, uma elevação lateral, onde ele faz essa elevação lateral. Cadê as caneleiras? Aqui com a caneleira é show de bola, tá? É bem Enzo, cara, é Enzo pra caramba fazer com caneleira isso daqui. Mas, mano, é da hora. Enfim, e aí quando você faz esse exercício aqui, a ideia que a gente trouxe foi fazer uma elevação lateral com um perfil de resistência levemente diferente. Aqui vai ser um pouco mais ascendente para o invertido, só que você tem uma estabilidade absurda. Você não necessariamente precisa fazer ele com halteres. Muitas vezes o problema do halter vai ser justamente porque é ascendente até demais, né? Apesar de... Ó, deixa eu ver 15 aqui, tira 4, 6, daí a gente vai pra válida. Ó, apesar dele fazer aqui abrindo, como o que está atuando aqui não é necessariamente o peso da gravidade em si de forma direta, né? Ou seja, conforme ele abre, o peso que está sendo levado para baixo fica maior, porque o braço de alavanca aumenta, né? Que é a distância do braço dele. Só que esse direcionamento do cabo faz com que isso não seja tão ascendente quanto se tivesse com um halter. Deu para pegar? Hoje eu estou explicando bastante sobre essa parte de perfil de resistência biomecânica, né? Tô inspirado. Mas enfim, exercíciozinho da hora, caso você não tenha uma máquina de elevação lateral, tá? Se você tem uma máquina de elevação lateral que te possibilita sobrecarga ainda, que às vezes aquela sentadinho lá, ela é leve. E nem todo mundo tem aquela que é aberto, cotovelo estendido ali. Tendo aquela, não precisava fazer isso, por exemplo. Inclusive, Pacho, se você tiver essa máquina, fala pra gente. Segurou. Leva. E a gente... nossa, essa é a parte que eu cozinho os caras, né, mano? Eu vou cozinhar os caras agora. Que aí os caras chegam pra mim, assim, os old schools, e falam assim, porque é exercício de Enzo que vocês estão passando pro Pacho, que não sei o que lá. Meu irmão, a gente só passou esse exercício pro Pacho porque ele já fazia antes. Você tá doido, hein, old school? Você tá doido, hein, old school? Por essa você não esperava. Teus ombros estão melhor que os meus? Quem disse? Os exames? Eu não fiz ressonância do meu que tá doendo? Não, se não fez ressonância, porque tá bom. Se tiver bem ruim, você tem. Bora. Cara, isso aqui? Tudo certo? Beleza? Se for assim, meu joelho tá bom. Chegou o Dino ali. E um estimulozinho ali pra parte de cotovelo, né? Pra parte de cotovelo, ó, pro tríceps, foi mal. É que eu olho esse exercício, cara, eu já lembro que... Mano, eu tô com o joelho e cotovelo ferrado, mano. E eu tô lutando pra achar um fisioterapeuta, mas parece que os fisioterapeutas me evitam, mano. Eles sabem que eu sou problema. Vamos? Bora, rapaz. É por isso que você começa com a esquerda. Calma. Cara, vem a ver, é bem mais fácil, né? Aproveita. Então, o próximo é você. Olha que da hora. Gostei disso aqui, tá? De usar a corda amarrada pra encurtar a distância da corda. E aí você usa a bolinha dela aqui, ó. Lá ele, né? Usa a bolinha dela pra apoiar aqui a parte de baixo da sua mão, né? Que aí você não precisa fazer força com a pegada em si, apertando em si. Você precisa fazer força ali, apoiando. Nossa, isso aqui ficou, mano... Bora. Mais um? Deixa pra lá, né, família? Ó, Mr. Olímpio. Manos, como que vai ser? Como que eu vou conseguir manter os treinos lá no Olímpio, que ela vai estar bem corrida. E daqui umas 8 horas você vai dar um relato em relação ao físico. Tá treinando 4 vezes por semana, vai dar certo, paixão. Se precisar de ajustes no treino também, pode mandar uma DM pra nós. E rapaziada, não esquece de usar o cupom BARAONA na Integral. Entra na Muscle Lab pra você aprender realmente sobre treinamento e sobre a parte dietética. E link da consultoria aí é o primeiro link na descrição, tá? Bora entrar na Muscle Lab aí e colocar o shape.